Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o canal Estudamos a Bíblia e eu estou aqui mais uma vez junto com você para nós prosseguirmos a nossa leitura do texto sagrado. Estamos hoje lendo a Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Deus amado, obrigado pelo privilégio de a gente poder ler o texto sagrado, a gente poder ter essa liberdade de falar sobre isso. Preserva essa liberdade que nós temos. E hoje, mais uma vez, nos ensina a Tua Palavra. E nós juntos oramos em nome de Jesus. Amém. E que alegria e que privilégio é esse de nós podermos juntos abrir cada um a sua Bíblia e a gente prosseguir com esse estudo. Talvez você não se dê conta que isso é algo maravilhoso. Muita gente não tem essa possibilidade hoje. Vamos ao texto? Carta aos Hebreus. Autor desconhecido, já tratamos bastante disso ao longo dos vídeos anteriores, especialmente no primeiro vídeo dessa série. Destinatário, provavelmente uma comunidade cristã onde predominava o grupo dos judeus que entenderam que Jesus é o Messias prometido a Israel. Nessa carta, o autor discorre sobre diversos temas, mas sempre ele vai circulando em torno de uma ideia de contraposição, onde o autor de Hebreus demonstra que a igreja, sob o senhorio de Cristo, é o novo e definitivo e permanente modo de adoração. E que o modo antigo do Israel, no sistema da lei do Antigo Testamento, era um sistema temporário, provisório e preparatório para a chegada do Messias, com diversos elementos que simplesmente estavam apontando para um caminho superior que viria. Isso o autor de Hebreus faz com maestria ao longo desses capítulos. E agora nós vamos prosseguir na leitura e eu vou aqui prosseguir compartilhando com você as explicações para que você possa também ter entendimento desse maravilhoso texto sagrado. Antes de eu ler, quando aqui no texto de Hebreus nós lemos lei, em português nós lemos até com letra maiúscula, nós precisamos entender que no livro aqui, ao longo de Hebreus, e também nós vemos isso na Bíblia, a referência à legislação do Antigo Testamento, como lei. Para que não aconteça aquela bobeira de algumas pessoas muito infantis, que quando pegam textos como esse, dizem infantilidades tais como: então não vou obedecer mais sinal vermelho, porque eu sou cristão e a lei não se aplica a mim. Nós estamos falando aqui com pessoas com maturidade, que entendem que aqui o texto sagrado se refere à legislação do Antigo Testamento, e não a todo e qualquer tipo de lei, porque senão também teriam as leis da física, né? E essas pessoas estariam voando aí, porque não seriam sujeitas à lei da gravidade. Só que esse é a parte, porque infelizmente os infantis não são poucos, e a gente tem aqui que às vezes elevar o nível da conversa para cortar as infantilidades. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, a partir do verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Veja que existia o povo de Israel e ainda não existia a lei. Esse povo vivia como um povo, uma nação tribal, se organizando como podia debaixo de uma escravidão severa lá no Egito. Quando Moisés surge e é enviado por Deus como libertador de Israel, e mais tarde ele entrega a lei do Senhor ao povo, a lei então aparece como um elemento fundamental da identidade nacional de Israel, mas também de uma organização de transformar esse grupo de escravos tribais naquela nação poderosa que dominou o Oriente Médio e nos legou todo o Antigo Testamento e que fez a preparação para a chegada do Messias. Então esse sistema, ele era maravilhoso, sim. No entanto,
ele apenas trazia uma sombra do que viria depois. Ele não era já a permanência. E o erro de muita gente, e ainda hoje, é buscar naquilo que era transitório, buscar ali a sua realização, da sua adoração, da sua fé, e não naquilo que era definitivo. Por isso ela nunca consegue, a lei, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. A lei previa um sistema sacrificial diário, sim, mas também um sacrifício especial a cada ano, e isso era uma repetição contínua. Ao longo dos séculos isso foi realizado. Se pudesse fazê-lo, quer dizer, aperfeiçoar, não deixariam de ser oferecidos os sacrifícios, né? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Eu já vou aqui trazer o paralelo, tá? Vamos só ler um pouquinho mais. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Um momentinho. O sistema antigo, o sistema do Antigo Testamento, o sistema da lei, ele era um sistema completo. Tá? Ele não era um sistema apenas para o sacrifício, apenas para a religião, mas cuidava da vida civil, cuidava de aspectos até mesmo criminais, né, como tratar o crime e toda a organização do país. Mas esse sistema, imagine uma pessoa colocada lá, ela precisava continuamente ser representada nos ritos repetidos. Então isso já era uma indicação que o sistema não resolvia esse problema chamado pecado. Ele apontava para algo maior. Os sacrifícios recordavam anualmente dos pecados, mas não resolviam o problema. No ano que vem tinha que fazer outro. Isso eu estou falando do sacrifício anual, que é o que o autor aqui cita. Fora os sacrifícios diários, tinha um de manhã e um pela tarde. O sangue de touros e bodes não consegue tirar os pecados. Aqui a expressão que se usa para fazer um comparativo é que esse sangue lá do sacrifício ritualístico na Antiga Aliança, ele cobria os pecados. E o que quer dizer isso? Isso significa que aquelas pessoas estavam guardadas por Deus, sim. Elas estavam aceitas por Deus, sim. Mas haveria um sacrifício perfeito, feito por Jesus Cristo na cruz, que esse sim tiraria o pecado. Precisamos lembrar que a Bíblia aponta algo que nós não conseguimos compreender plenamente, mas diz coisas como, por exemplo, o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Nós aqui hoje tentamos olhar um pouquinho filosoficamente para o texto e pensar, bom, nos parece então que a ideia é Deus está fora do tempo porque ele criou o tempo, então ele não está sujeito à criação. Então esse evento da crucificação é um evento que talvez a gente pudesse usar aqui uma expressão bem humana, na perspectiva divina, fosse um evento que alcançasse todas as eras. Então nos parece ser isso, que o sacrifício feito no sistema do Antigo Testamento, ele era algo preparatório para aquele sacrifício perfeito que aconteceu lá no Novo Testamento, na cruz do Calvário. Agora, o autor então vai prosseguir nessa lógica. Ele apontou para a lei como algo transitório e agora vai apontar para Cristo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, aqui eu peço sua máxima atenção, porque esse texto lido de maneira isolada, fora da carta de Hebreus, quem lê só isso, entra em confusão. Muitas vezes aqui no canal eu ressalto a importância de nós lermos um texto, qualquer que seja, uma notícia de jornal, uma revista, um livro, a Bíblia Sagrada, sempre lendo o contexto. Onde que esse texto está colocado? Para a gente não fazer uma interpretação em desacordo com o próprio documento como um todo. Então aqui o autor de Hebreus diz que Cristo falou o seguinte, sacrifício e oferta não quiseste, mais um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aqui, esse apontamento é a respeito de Cristo. Não é Cristo dizendo que Deus estava reprovando
o sistema que o próprio Deus criou. É Cristo dizendo que o que era requerido dele, o Cristo, não era a repetição daquele sistema. Cristo não veio para ser mais um sacerdote especial daquele antigo sistema. Por isso que de Cristo não foi pedido sacrifício e oferta, mas um corpo foi preparado para ele, um corpo humano. Nós já lemos, estudamos nos evangelhos, né, sobre Jesus Cristo nascendo da mulher Maria, ainda virgem. Então eu disse Cristo aqui estou no livro, desculpa, eu pulei o verso 6, né? De holocaustos e oferta pelos pecados não te agradasse. Mesma coisa, ali uma repetição para dar ênfase. Verso 7 então. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então aqui é uma fala de Jesus Cristo, apontando que ele veio fazer um outro tipo de sacrifício. E ele já deixa aqui claro, um corpo me preparaste. Então o sacrifício a ser feito por Cristo naquela época não era aquele do templo. Cristo não veio como um grande sacerdote para ir lá pegar ovelhas, touros e fazer o sacrifício. Não, ele veio para entregar o próprio corpo como sacrifício. E aí o autor de Hebreus vai explicar isso. No verso 8 ele diz, primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisesse, nem deles te agradasse. E aí o autor de Hebreus acrescenta, os quais eram feitos conforme a lei, ou seja, ordenados por Deus. Deus, então, rejeitava esses sacrifícios? Não, não. É que não era isso que ele queria de Cristo. Não foi para isso que Cristo veio. Então eu estou aqui dando tanta ênfase na explicação, porque às vezes as pessoas pegam um texto, né, pinçam ele do contexto, para dizer assim, olha, mas a Bíblia está se contradizendo aqui. Não, a pessoa não está olhando o contexto desse texto, não está prestando atenção no que está sendo dito. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Isso é Cristo acrescentando. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, diz aqui o autor de Hebreus. Ele cancela o primeiro sistema sacrificial para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Veja aqui uma diferença fundamental, ou diversas, mas aqui ele está ressaltando. O sacrifício do antigo sistema era contínuo, o de Jesus, uma vez só. Aquele lá não podia tirar os pecados, o de Jesus tira. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. É como se esse sistema sacrificial fosse um... É como, tá? Eu falo com muito cuidado sobre isso, para que eu não gere uma impressão errada. É como se fosse algo assim. Um sistema foi pensado para resolver o pecado. Cristo. Cristo é esse sistema. A humanidade não estava pronta para receber Cristo. Precisava de uma cultura, de uma tradição, de uma religião, que foi a religião de Israel. E como é que faz no meio tempo? Veio o sistema do Antigo Testamento, apontando para Cristo. É como se fosse isso. Falo isso com muito cuidado para não gerar confusão, mas para ele trazer aqui um pouco mais de explicação. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, esse sacerdote é Cristo, tá? Acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, enquanto lá no Antigo Testamento o sacerdote ia lá todo dia, né, repetia, Jesus fez uma vez e se assentou à direita do Pai. Está consumado, foi o que ele disse na cruz. Está resolvido. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. É uma figura muito comum aos reinos da antiguidade. Quando um rei derrotava reis inimigos, os inimigos eram colocados no chão, o rei se sentava no seu trono e colocava os pés apoiados sobre esses inimigos como um estrado, né? Então, essa figura remete a uma dupla realidade, que a gente chama de já e ainda não, né? Jesus Cristo, ele, de fato, ele é o Senhor, mas ele permite que a criação avance, ainda sem dominar de maneira absoluta e completa sobre ela, dando liberdade para os seres humanos agirem como querem. Isso inclui seres humanos se colocarem como inimigos de Cristo. Mas isso vai ter um fim. Então ele é um rei vitorioso que está assentado, aguardando passar o tempo.
e chegar o tempo onde seus inimigos serão colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Um único sacrifício. Não são vários sacrifícios, não é um sistema continuado. Por isso que nós não repetimos nas celebrações o sacrifício de Cristo. Por isso que não é correto tratar aquele momento da celebração cristã como uma repetição de sacrifício. Não é. O sacrifício está aqui muito claro. Ele fez uma vez por todas e não é repetido. A gente não deve tentar transplantar o sistema do Antigo Testamento para o Novo. Jesus falou, olha, um vinho novo a gente não coloca numa vasilha de couro velha. Então, é uma vez só e para sempre. Aqui eu vou lhe pedir uma pausa. O capítulo 10 é longo, o tema é complexo, e eu quero aqui que a gente dê uma pausa para que você possa ler esse capítulo e a gente volta no próximo vídeo para prosseguir. Muito obrigado pela sua companhia. Até daqui a pouco. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.